Recording is on. Toda vez é isso. Sustinho que ela dá na gente. Ainda vou descobrir como é que eu desligo essa mulher. Ela não quer fazer parte da nossa reunião, só fica dando esse susto na gente. Brincadeira, né, gente? Então, vamos lá. Vou para o PDF aqui, tá? Ok. Ó, a aula 1, ela trata do que é profecia pessoal ou profecia determinista. O que é uma profecia pessoal? É quando você recebe uma profecia para a sua vida pessoal. Casamento, nem sou muito de acordo ninguém profetizar sobre isso, não, porque isso é muito sério. Mas assim, você vai ganhar um carro, você vai ter. Deus vai estar abrindo uma porta de emprego agora, você vai ganhar uma causa na justiça. Esse tipo de profecias são profecias pessoais, e quando a gente recebe, a gente tem que trabalhar, lutar para que isso aconteça, tá? Não é uma coisa que Deus falou através do servo dele ali e obrigatoriamente vai acontecer, não. Só vai acontecer se você orar por isso, trabalhar por isso, fazer por onde acontecer, tá bom? Agora, as profecias relacionadas à igreja, a Israel e à segunda volta de Jesus são profecias que já, a gente trabalhando ou não, acontecendo o que for ou não, vão acontecer porque Deus falou e ele vai fazer e pronto, acabou. Essas são deterministas. Uhum. São profecias que não vão mudar. Então, a aula 1 ela é baseada basicamente nisso, tá bom? A 2, do módulo de estratégias espirituais que a gente deu, que eu estou passando aqui mais para a gente poder entrar na parte 2 do módulo, mas como tem muita gente aí que não fez a parte 1, vamos estar repassando essas aulas aqui, tá bom? E eu vou passar o PDF para vocês. Uma companhia de profetas. Isso aqui já é mais uma coisa que a gente está fazendo também, sabe? De reunir os profetas para a gente estar buscando de Deus revelação coletiva. Quem tiver com o áudio ligado, fecha, por favor. Só abre na hora de que você for para falar mesmo, não para entrar ruído. O seu áudio está aberto, fecha o seu áudio. Então, aqui, ó, aí, né, como eu falei na primeira aula, né, falamos de profecia pessoal. Nessa aula falaremos sobre como funciona um presbitério profético e uma companhia de profetas. Mas talvez você esteja pensando, mas eu nem sei se sou profeta. Calma que até o final você saberá. Um presbitério profético acontece assim: toda a equipe contempla, ouve e adora ao Senhor, esperando que o Espírito Santo se manifeste. Ele fala para aqueles a quem ele escolhe como ministro naquela ocasião. Uma atmosfera espiritual preenche com um peso de glória, e isso nos eleva a níveis incrivelmente novos de revelação profética. O presbitério profético nos amadurece em uma semana o que teríamos que gastar anos para amadurecer sem ele. Isso é o quê? É um grupo que resolve realmente responder ao seu chamado, buscar a Deus, jejuar, e sempre que se reúne, mesmo que seja online, né, orar e adorar, buscar de Deus uma palavra, e no final a gente fala, e a gente sempre fez isso aqui, entendeu? No final a gente abre para cada um falar o que Deus falou através deles, o que Deus liberou para eles. Aí, agora que a gente tem falado muito da igreja, né, como ela está e tudo, só que nós somos esse presbitério profético
essa família de profetas que Deus está levantando na terra inteira, exatamente por causa disso, para purificar a igreja, não para denegrir a noiva de Cristo, porque a igreja, ela realmente é algo que Deus que criou, Jesus que criou, né? Mas a instituição religiosa tem destruído a igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós precisamos ajudar a igreja. Amém? Amém. Aí aqui tem um exemplo, né, da panela. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Segundo a Reis 4, do 40 a 41. A igreja e todo crente em Cristo Jesus é como uma grande panela de sopa, na qual Deus prepara a comida, que então alimentará os filhos dessa geração profética, mas com o passar dos anos, em cada vida ou igreja, ou seja, em cada pote de sopa, desculpa, eles jogaram todos os tipos de ervas daninhas, isso é, feridas, rejeições, frustrações, punições, abusos e ofensas que envenenaram a sopa. Eu quero que as pessoas comam da panela, mas está envenenada. Há apenas morte na panela de sopa. Agora é a nossa vez de pedir ao Espírito Santo que nos ensine como conseguir o trigo, palavra, para fazer a farinha, palavra profética, que vamos colocar na panela para curar a igreja. As 7 dimensões proféticas. Eu andei falando aqui já de quando eu entro no reino espiritual, pedindo a Deus para me levar onde uma pessoa está cativa ali, para Deus me ajudar a libertar ela no reino espiritual. Então, isso aqui se trata disso, ó, as 7 dimensões proféticas, e Deus criou elas, e nós precisamos aprender a andar, a caminhar, a operar nessas dimensões. As dimensões proféticas são uma fonte de recursos que Deus nos deu para que possamos adentrá-las e receber revelações e unções necessárias para a guerra espiritual e o desenvolvimento dos filhos de Deus. Cada uma das 7 dimensões nos proporcionarão riquezas espirituais e dons em diversas áreas. Assim como o homem nasce e aprende a caminhar, o profeta, uma vez nascido do Espírito, deve ser treinado a entrar nas 7 dimensões e a caminhar efetivamente nelas. Devemos exercitar os sentidos espirituais para estarmos prontos para toda boa obra. Não é algo exclusivo para poucos. Deus quer se revelar integralmente ao seu povo. Isso não é para alguns, é para todos. Deus quer se revelar a todos. Ele criou tudo de bom que ele criou, foi para todos. Ele não tem queridinho. Quem tem mais de Deus é quem busca mais de Deus. Os quais, em razão do hábito, têm sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14, tá vendo? A palavra diz que nós temos os sentidos espirituais, da mesma forma que nós temos visão, audição, tato, olfato, paladar, nós temos isso também no espírito. E nós precisamos treinar esses sentidos espirituais. A primeira dimensão é do mundo natural, real. Essa dimensão na qual nós manifestamos tudo o que recebemos nas outras dimensões. Tudo que a gente vai nas outras dimensões e recebe lá, a gente manifesta aqui, né? No mundo natural, né? Filipenses 3:21. Na segunda dimensão, a gente aprende a ouvir a voz do Espírito.
Essa é a dimensão em que sentimos o Espírito Santo nos afagando, nos consolando, nos possibilitando a dar o fruto do Espírito. É relacionamento, gente. É relacionamento com Ele que traz qualquer coisa, que vai fazer com que você sinta a presença dEle e Ele vai te levar. Quanto mais você se relacionar, mais você vai sentir isso aqui, e mais você vai ouvir Ele, mais Ele vai te dar visões, mais Ele vai te dar. É para todos, basta se relacionar com Ele. Ter um altar. Você precisa fazer um altar na sua casa, um local onde você vai todos os dias no mesmo horário, orar, buscar uma palavra, ouvir Deus. A gente chega lá com uma lista de coisas, né? E aí acaba a lista, a gente sai. Na hora que Jesus está chegando para responder, a gente vira as costas e sai. Não é isso, orar não é isso, tá? Orar não é isso. Orar é você se relacionar, é conversar, é esperar ele falar, é contemplar a face dele, é buscar uma palavra, entende? Orar em línguas, adorar, cantar um cântico novo, é tirar tempo para estar com Deus. Se você não tem esse tempo durante o dia, tira na madrugada. Você vai ver o bem que isso vai te fazer. Possibilitando dar o fruto do Espírito. Se você quer ter autocontrole, quer ter paz, quer ter os 9 gomos do fruto, né, do Espírito, que fala em Gálatas 5, é só se relacionando com o Espírito Santo. Uma terceira dimensão, visão por impressão fotográfica, intuição, percepção. Aí já é mais convivência com o Espírito Santo ainda. Ele começa a te dar mais intuição. Aí que começa a ficar muito legal, porque você não entra em armadilha fácil. Você olha para a pessoa, Deus já te dá uma intuição, já te dá uma percepção, você já sabe quem é aquela pessoa ali, já deu um raio-x. Sem julgamento. É o Espírito mesmo, testificando que não é para você fazer aliança, que não é para você fazer negócio, que você não deve se envolver, entendeu? Apenas pregar o evangelho, não se envolver. Então, isso é muito incrível quando você começa a ter impressão fotográfica, quando você vê como se fossem fotografias, quadros mentais que vêm na sua mente, e você vê coisas que vão acontecer. Aí você pode prevenir muita coisa. Pode acontecer de você alertar uma pessoa e ela não morrer por causa disso. Já aconteceu muita coisa assim comigo. Né? A percepção... Se eu for contar as experiências, vai demorar, mas tem muitas, viu? Essa dimensão já opera os dons do Espírito Santo e faz referência à intuição, à capacidade de decifrar as mensagens do mundo espiritual. Joel 2:28. Isso é o que o apóstolo Fabiano fala que é o boteco do Joel, que todo mundo fica chapado do Espírito Santo. Quarta dimensão é êxtase. Visão espiritual. Isso aqui, gente, já é um nível mais alto. A quarta dimensão, os profetas que operam na quarta dimensão, e você pode estar pensando, não sou profeta, mas se você se você não fosse, você não gostaria desses conteúdos que a gente passa aqui. Só os profetas gostam desse tipo de conteúdo que o apóstolo Becker prega, entendeu? Qualquer um que não seja profeta, se apresentar o Becker é assim, ou ama ou odeia, né? Eu conheço muita gente que não gosta dele, porque não gosta da verdade, não gosta, porque não acredita que existe o profeta hoje. Que nem os fariseus mesmo, quando via Jesus operando os milagres, não operando na unção, eles ficavam irritados, porque eles têm medo do que não conhecem, e aí acham que não existe, acham que eles são mais santos do que Jesus, no caso, né, ou quem for,
que está operando na unção, e eles pensam, mas eu sou mais santo, como que isso não acontece comigo? Então, não pode ser verdade. A mesma coisa, você chega para um pastor seu, fala, Deus falou comigo, e ele olha para você e fala, mas se ele não falou comigo, como que ele pode ter falado com você? Essa arrogância existe muito, né? Então, as pessoas muitas vezes agem como os fariseus que crucificaram Jesus por ele ter vida e operar na unção. Aí a quarta dimensão, ela não tem como, você tem um êxtase. Como Pedro, quando ele fala que ele estava esperando antes do almoço, ele estava lá no tipo um terraço, né? E aí ele teve aquela visão, teve êxtase e teve a visão de um lençol cheio de animais que vinha do céu, né? Que Deus falou para ele que Cornélios tinha sido recebido as ofertas dele, que era para ele ir lá e orar com Cornélios, né? Então, eu vou falar duas coisas aqui, ó. Não adianta você ser salvo, orar, 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 se você não tiver perdoado tudo e não tiver pedido perdão por tudo, porque sua oração não vai resolver, nem os seus jejuns, nem as suas ofertas, nada disso. Se não limpar o coração das mágoas e se não pedir perdão pelos pecados, confessando eles, né? A Bíblia fala confessar uns aos outros, não é só a Deus, né? Não resolve, tá? Você pode falar, vou dobrar o jejum, vou dobrar a oração. Isso é bênção, desde que você tenha já feito esse dever de casa de buscar de todo o seu coração, não ter nenhuma raizinha de amargura lá dentro. Porque se tiver, meu irmão, não adianta. Pode ser o cara mais ungido do planeta chegar e pôr a mão na sua cabeça e orar, que não resolve, entende? Não resolve. Agora, se você tem isso, você já buscou se relacionar com o Espírito Santo de uma forma que ele vem penetrar no seu subconsciente, trazendo à luz tudo que precisa ser lembrado para você pedir perdão a Deus, para você perdoar, sabe? Ele vai limpar, ele vai limpar. Eu costumo falar que é que nem um poço que você fura, que vai saindo tudo quanto é terra, barro, argila, sujeira, areia, e aí vem cobra, jacaré, escorpião, lagarto, tudo, e aí sai a água pura, depois de sair aquela água suja, começa a jorrar a água pura de dentro para fora, né? Para a eternidade, uma fonte que passa a jorrar de nós para a eternidade. Isso aí é quando você se relaciona com o Espírito Santo, é quando você tem um altar e todos os dias você vai lá e tira tempo com Deus, não passa um dia sem ouvir Deus, sem buscar Deus. Se ele não falar com você, tudo bem, de alguma forma ele vai falar durante o dia, mas você tem que ir lá buscar, adorar, honrar com o seu tempo. Você sabe que tem o dízimo do tempo? Alguém aqui tira 2 horas e 40 minutos para ficar com Deus? Eu posso falar que eu tiro a parte da manhã. A parte da manhã minha é eu e Deus. Mais nada, nem mais ninguém. Entendeu? Mas tem muita gente que não pode fazer isso. Mas tem a noite toda, você pode se programar. E ele vai te honrar, que ele vai te dar força para no outro dia não ficar com sono nem nada. Porque eu sei, porque eu já vivi isso há muitos anos. Eu sei que eu acordava 3 da manhã todo dia, 6 horas da manhã eu estava lá na MCM para orar no monte. Eu ia passar a manhã inteira orando no monte, mas para mim não era suficiente porque estava no meio dos outros, eu tinha que ter meu tempo, só eu e Deus. Eu não sou modelo para ninguém, tá? Eu nem gosto de falar de mim, porque tem que falar é de Jesus, não é de mim, não. Mas ele me deu isso, graças a Deus. Então, esse êxtase, minhas irmãs, procurem viver isso, meus irmãos, procurem viver isso, porque vocês não têm noção
Nada que vocês já experimentaram nessa vida é melhor do que isso, tá? Nada melhor, nada nessa vida. Pode ser o que for que você imaginar nessa terra. Não é melhor do que isso. Esse êxtase, onde a gente se sente totalmente arrebatado nas mãos do Senhor. E ele começa a levar a gente, mostrar, dar visões maravilhosas, gloriosas do reino dos céus. É muito maravilhoso, gente. Experimentem. Vai nessa graduação aí, ó, de primeira, que é. A primeira não é nem um passo que você dá, a primeira ali está falando do que você vai manifestar depois de conhecer as outras. Mas começa fazendo um altar físico, um altar que é um local onde o seu espírito vai acostumar a buscar a Deus todo dia, e o Espírito Santo vai também acostumar a estar ali todo dia com você. Você vai ver como é maravilhoso isso, gente. Eu fiquei um ano inteiro dentro de um ônibus assim, para mim sair disso foi uma luta, viu? Porque é bom demais, aí quando você começa a entrar nisso, você não quer sair mais. Então, a visão espiritual, esse nível é maior que todos os outros, que já nele a pessoa não só tem uma visão do mundo espiritual, como também ela é protagonista da mesma. Antes, Deus trata o profeta por anos para os perigos, né? Até você chegar nessa quarta dimensão aqui, vai ter que ter tudo isso aí. Esse envolvimento, esse relacionamento no altar, vai trazer um quebrantamento muito grande, vai trazer essa limpeza no seu espírito, na sua mente, na sua medula óssea. Ele vai limpar tudo lá de dentro, do seu subconsciente, seus pecados ocultos, suas idolatrias inconscientes, tudo isso, entende? E aí você vai estar pronto, porque aí não vai ter perigo. A luz, né? Não tem como trevas alcançarem a luz. Nessa dimensão, podemos decretar sobre demônios e deter ataques. Atos 10, do 10 ao 14. Aqui a gente pode deter ataques, assim, que eu falo de coisas grandes, sabe? Impedir coisas terríveis de acontecer. Ué. Aí na quinta dimensão, são os sentidos espirituais são ativados, né? Aí, igual uma irmã estava falando, que ela sente cheiro de bebida, de cigarro, isso já é o sentido espiritual ativado. Às vezes você já tem uma parte da quinta dimensão, mas não tem as outras, né? Ou você tem na quarta e não tem as outras. Então precisa estar fazendo esse exercício do altar diário para poder chegar aos poucos. É o Espírito Santo que vai te levando. Ele que vai te guiando em tudo. Você só precisa ir para lá com uma Bíblia e com uma adoração. E aí ele começa a te guiar. Dança comigo, aí você dança. Você abre tal palavra, você abre, lê com ele. Você vai ver ele falando tanto com você que você vai chorar tanto. Você vai, nossa Deus, é um crescimento tão grande, você não imagina. Quem nunca fez isso, meu irmão, não perde mais tempo, começa hoje, tá? Aqui você já tem os sentidos espirituais ativados, você já pode tocar a glória de Deus. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você poder entrar na dimensão e poder mudar realidades. No caso, na quarta dimensão, você já é protagonista em tudo, você consegue impedir no sentido que você vê as coisas e vem e manifesta no reino espiritual, no reino natural. Porque aí você vai avisar alguém, olha, conserta a sua casa, Deus está falando que vai te retirar se você não consertar, não organizar a sua casa. Entendeu? Coisas desse tipo, ou eventos, né, de guerra, de catástrofes naturais, muita coisa que acontece na quarta dimensão. Já na quinta dimensão, essa aqui é onde Deus sempre me leva, né, de manhã, no momento que eu estou mais assim, que eu consigo entrar mais nas dimensões espirituais,
é onde você pode mudar as realidades. Você pode, por exemplo, tem alguém ali que está com uma vida muito sofrida. Aí lá Deus fala com você, ó, fala tal palavra, tal versículo. Aí você já queima o demônio com um versículo ali. Ele já liberta aquela pessoa. Aí quando você encontra a pessoa depois, ela tá outra pessoa, entendeu? São várias situações que acontecem assim. Igual já aconteceu de eu encontrar o pastor José lá na Coreia do Norte, em espírito. Já aconteceu de Deus me usar para impedir a morte dele várias vezes. Principalmente uma que foi na Somália. Mas depois eu conto isso, senão a aula vai ficar longa. É na unção profética que se pode alterar as realidades espirituais da quinta dimensão. Ezequiel 8, do 8 ao 10. Esse homem entrou em espírito no templo e Deus o mandou cavar. Você vê? Você está numa dimensão espiritual, mas Deus mandou Ezequiel cavar, um buraco na parede. Então, ele tem ação, você está vendo, né? A sexta dimensão, arrebatamento e transporte espiritual. O espírito humano é levado pelo Senhor para outras realidades paralelas. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Depois vocês vão pegar esse PDF, aí vocês peguem essas referências e estudem elas, tá? Paulo recebeu o projeto da igreja. Ezequiel venceu o próprio Satanás, representado pelo rei de Tiro. Ezequiel capítulos 26 a 28. Depois ele pôde tocar, caminhar, nadar no rio de Deus, numa realidade paralela. Essa dimensão aí, você ora para uma pessoa, ela vomita um caco de vidro, ela vomita uma linha que estava dentro dela. Você ora, você opera no espiritual e manifesta no físico, entendeu? O apóstolo Becker, ele sempre opera nessa dimensão e na sétima, do teletransportação. Ele já teve experiência de estar atrasado para ir para uma igreja, e ele foi e arriscou ir assim mesmo, orando em línguas, tinha muita neblina no caminho, ele apareceu, simplesmente ele e o amigo dele, que estava orando em línguas no carro, apareceram lá na porta da igreja, bem antes do tempo, eles estavam atrasados, não iam chegar a tempo, e eles não sabem nem como que aconteceu isso, porque no caminho eles estavam orando muito em línguas, e só lembram disso, entendeu? Outras situações aconteceram também. Isso tá registrado na Bíblia, né? Enoque, Filipe, quando ele estava evangelizando o eunuco, né? Ele foi trasladado. Atos 8, do 39 ao 40. Então, aí, ó, tem um artigo que fala de 12 tipos de profetas, e esse artigo eu vou colocar no grupo para vocês. Vocês vão ler e ver, porque são muitos outros tipos também, mas os mais comuns são esses 12. E aí vocês vão ver que vocês têm muitas características deles. E vocês vão reconhecer muitas características de um profeta em vocês, tá bom? A fim de identificar a sua principal área de atuação. Vocês vão fazer isso. E estudar também o próprio nome de vocês. Eu até vou colocar lá um abecedário hebraico lá, para ficar mais fácil para vocês descobrirem o significado no nome de cada um de vocês, tá? Então, a segunda aula era essa aqui, que eu passei bem rapidamente, não entrei muito em detalhes, porque eu quero passar um pouquinho da outra aula. Aí a gente já vai passar essas aqui,
E na próxima segunda a gente já vai entrar na segunda parte, tá? Do estratégias espirituais. Tá bom? Ainda é 8h08, dá tempo, né, gente? Vocês querem continuar? Sim. Sim. Ah, o Marcos Henrique tá aí. Oi, beleza? Tudo bem? Olha a Esther, tá aqui. Oi, Marcos Henrique, eu falei que eu estava sentindo sua falta. Glória a Deus. Você lembra dessas aulas aí, né, Marcos? Você estava nelas, não estava? Lembro sim. Pois é, eu fiz uma enquete e assim, teve muita pedido ali de fazer a primeira parte, que tem muita gente nova, né? E esse conhecimento é muito importante. Aí a gente está passando assim rapidamente, porque vocês que já fizeram essa aula, vai ficar meio difícil vocês ficarem passando por elas de novo, né? Mas aí os irmãos que chegaram há menos tempo, pode me falar que a gente faz uma reunião depois separada para vocês estarem tirando dúvidas, tá? Ok? Então vamos continuar. Esther, tudo bem, Esther? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Estão vendo a tela aí? Sim. Sim. Não estou vendo a tela com estudo, não. Não? Então, peraí. Uai, show. Então o trem parou de compartilhar. Mas está compartilhado ali, ué. E agora? Só estou vendo as letras dos participantes dos grupos, das pessoas. Não, está compartilhado. O meu está aparecendo. Está aparecendo o PDF aqui? Sim, está aparecendo. E a senhora, irmã? No meu não apareceu. Só mesmo a letra do nome das pessoas. Espera aí que eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Está compartilhado, engraçado, né? Está compartilhado. Irmã, não é aí sua tela onde está escrito um layoutzinho, onde tem uns quadradinhos aí que está escrito visualizar, alternar blocos, layout. Será que não é isso, não? E aqui está compartilhado. Tá, irmã. Eu não estou conseguindo descobrir isso que você está falando. Mas tudo bem, eu ouço. Eu vou ouvindo. Sem problema, pode dar continuidade. É porque depois eu vou botar esse vídeo lá, aí a senhora vê de novo, tá? Certo. E também vou pôr a apostila, tá? Tá bom, aham. E agora, tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Beleza. Hoje Deus continua sendo o mesmo. Está ungindo seus servos com a unção necessária para acessar as dimensões do Espírito, como visões e arrebatamentos, para que a Igreja de Cristo cumpra sua missão. Ô, gente, desculpa aí, viu? Feliz Dia das Mulheres. A senhora também. Obrigada. Aí, viu? Feliz Dia das Mulheres. É todo dia Dia das Mulheres, né? Verdade. A senhora também.
Amém. Hoje Deus continua sendo o mesmo, está ungindo seus servos com a unção necessária para acessar as dimensões do Espírito, como visões e arrebatamentos, para que a Igreja de Cristo cumpra sua missão sobre essa terra e o nome do Senhor seja glorificado. O Espírito Santo é quem nos leva e nos guia a essas dimensões. Para sermos levados por ele, é necessário se ter um altar, um local físico onde você vai estar a sós com ele, onde você vai buscar ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E assim virão as melhores experiências, e ele nos levará às dimensões. Ezequiel 8:3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Você vê? Ezequiel foi puxado, foi levado pelo cabelo aqui, ó, pelo Espírito de Deus. Quando Elias foi levado, o pessoal todo perguntou, né, os filhos dos profetas, perguntou a Eliseu, deixa que a gente vai andar nas montanhas para ver se o Espírito Santo não levou ele e deixou em algum lugar. Porque isso lá era comum naquela época. No versículo acima está claro que Ezequiel foi levado, porém, na medida em que vamos permanecendo em nos relacionar com o Espírito Santo, chega a um ponto em que você verá Jesus te chamando, como João viu em Apocalipse, onde Jesus disse, sobe aqui. Agora, nesse nível, você já pode subir e se mover entre as dimensões no poder da ressurreição. Aqueles que morreram com Cristo, né, ressuscitaram com ele. Nós temos que ir para a cruz e temos que lembrar que também precisamos ressuscitar e viver no poder da ressurreição. A guerra espiritual, ela é multidimensional, o que significa que é travada em diferentes dimensões. É uma batalha social entre o crente e o mundo. Eu não vou falar as referências bíblicas, tá? Depois vocês olham aí. É uma batalha pessoal entre a carne e o espírito. É uma batalha sobrenatural entre o crente e os poderes sobrenaturais malignos. Gente, tudo isso que vocês vão estudar da agora para frente, a proteção está em ter aquele altar ali, se relacionar e cada dia mais ser levado pelo Espírito Santo a conhecer mais sobre Jesus, conhecer, ele mesmo ele faz questão de te levar a conhecer mais Jesus e prosseguir em conhecê-lo. E também ele faz questão de te levar ao Pai. Ele revela Deus como Pai para você. Isso não tem como permanecer nenhuma ferida na sua alma. Isso é a cura para qualquer ferida na alma, qualquer depressão, qualquer tristeza, qualquer problema emocional que você tenha, entendeu? Ou até patológico. Porque, na verdade, a patologia está muito ligada ao emocional, né? Uma batalha sobrenatural entre o crente e os poderes sobrenaturais malignos. Toda pessoa viva está comprometida nessa guerra, quer se dê conta ou não. Não há campo neutro. Os não crentes estão sob o jugo do mal e têm sido levados pelas forças do inimigo, são vítimas da guerra. Os crentes têm sido livrados do inimigo mediante Jesus Cristo e são vitoriosos, porém estão ainda comprometidos na guerra. Combatemos contra as forças espirituais malignas. Gente, não adianta ninguém pensar, não quero mexer com guerra espiritual, não quero entrar na guerra, não quero orar, interceder por fulano, porque depois vem retaliação, né? Isso aí, eu estou falando de uma filha que eu tenho aqui em Trindade, que ela não ousa orar nem pela mãe, pelo filho, porque ela acha que vai vir retaliação para ela. E só que ela orando ou não, vai vir retaliação para ela. Só que ela orando, ela está mais protegida.
né? Porque você aceitou Jesus, você já está na guerra, meu irmão. Não aceitando Jesus, não está na guerra, está só tomando uma telada na cabeça. Combater implica contato pessoal próximo. Ninguém está isento dessa questão. Que é isso? Ninguém pode ver à distância. Você está no meio do conflito, quer você reconheça ou não. Se você não reconhecer, será melhor? Está errado. A guerra do cristão nunca cessa. Onde a batalha ruge? A guerra invisível está sendo travada na terra. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na verdade, Satanás não nos ama a ponto de nos querer com ele no inferno. Ele luta para que Cristo não seja formado em nós. Ele não quer que Cristo seja reproduzido na terra. Primeiro porque ele odeia a Cristo. E também por várias outras razões. Sendo Cristo formado em nós, nos tornamos em pequenos cristos na terra e destronamos ele. Além disso, Satanás luta para manter o controle dos reinos do mundo. Ele não quer que eles estejam sob a autoridade de Deus. A batalha também é efetuada dentro dos corações, mentes e almas dos homens e mulheres. Satanás cega as mentes dos não crentes e ataca os crentes nas áreas de adoração, palavra, seu caminhar diário e em seu trabalho para Deus. Entender e responder ao nosso chamado é de suma importância para cumprirmos a grande comissão e até para nos proteger das artimanhas das trevas, pois muitos crentes não se sentem realizados por não estarem onde Deus quer, e isso gera neles inveja e ciúmes de quem está. Se Satanás está derrotado, por que a guerra ainda continua? Me responde. Jesus não venceu tudo na cruz? Responde para mim, se Satanás já está derrotado, por que a guerra ainda continua? Por que ainda tem enfermidade? Por que ainda tem bancarrota? Por que ainda tem divórcio, fracasso? Tanta coisa, né? Após cada guerra, sempre há resíduos de resistência inimiga. Tropa rebelde que não se renderão. Tropas rebeldes que não se renderão até que a força vencedora os obrigue a fazê-lo. Vocês estão aí? Sim, sim. Sim, sim, estou ouvindo. Porque aqui não dá para viver. Sim, amém. Deus, ele permite que o diabo ele age até certo ponto, igual a história de Jó fala. Mas Deus não permite que o diabo tome as nossas vidas como ele bem quiser. Isso mesmo. Na verdade, o diabo só tem a força para ele. Porque Jesus já derrotou ele, já ganhou, já levou nossas enfermidades, já levou nossas transgressões, nossas dores, nossas enfermidades, já levou tudo de ruim. Não foi? O sacrifício dele foi totalmente suficiente. Porém, o problema somos nós, porque nós fazemos escolhas erradas que têm consequências erradas. Aí o diabo tem que ter legalidade. Vou parar um pouquinho. Gente, preciso olhar para a carinha. O negócio está esquisito. Vocês estão me vendo? Sim, não. Agora sim. Alguém compartilhou aí. Estão me vendo? Estou. Alguém compartilhou uma tela e a Edenil não está conseguindo ver. Ela está com a tela dela compartilhada.
Tá pequenininha, o seu. A nossa tá pequenininha. Edenil, sua tela está compartilhada, por isso que você não está conseguindo ver a nossa tela. E o que eu faço, Rose? Eu não sei. E agora? Vê se tem aí um botão azul, alguma coisa assim, falando assim, descompartilhar, alguma coisa desse tipo. Ou então sai e entra de novo. Tá bom, então eu vou sair e entrar de novo. Peraí. É mais fácil. Aham. Então, pessoal, Desculpa, eu não estou conseguindo sair daqui do papai. Peraí. Tem um telefonezinho vermelho. Tá. Fica nele. Pronto. Agora sim. Deu certo, glória a Deus. Então, gente, como que acontece, gente? A gente estava falando ali, né, das nossas escolhas erradas que trazem consequências. E Jesus veio para nos salvar de nós mesmos também. Porque a gente faz as escolhas erradas, a gente é difícil, a gente é problemático. Por isso que nós precisamos ter altar para que a nossa alma perca o domínio e o nosso espírito passe a governar sobre a nossa alma. Os tempos longos na presença de Deus, contemplando a face, com os olhos fitos em Cristo, faz com que nosso espírito seja fortalecido. Esse é o alimento dos anjos, gente. Sabe como que os anjos se alimentam? Contemplando a face do Pai. Sabia disso? Isso te fortalece muito mais do que qualquer jejum. O jejum é importantíssimo, imprescindível, mas o que faz matar a sua carne e te encher realmente de Deus e de poder contra o mal é a sua persistência em estar na presença de Deus. Tempo de qualidade diário na presença dele. Então, o que acontece? A gente tem as escolhas erradas, né? Porque quando a nossa alma não está sob domínio do nosso espírito, inclusive ativação profética é isso, é a sua alma não dominar sobre o seu espírito. É o seu espírito ser acendido, ativado, e agora ele domina sobre a sua alma e sobre a sua carne. Então, quando você está com o espírito vivificado, você não é guiado pela sua alma, portanto, a sua carnalidade fica menos aflorada ainda. E aí as suas escolhas são guiadas pelo Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo recebe o poder de se tornar filho, né? E quando a gente faz as escolhas erradas, geralmente é porque a gente não está ouvindo Deus. Por que a gente não está ouvindo Deus? Porque a gente não está em comunhão com Ele, a gente não está parando para ouvir. Porque eu costumo até comparar com a voz de muitas águas, com a Foz do Iguaçu, né? Já viu parar? Aquilo lá não para nunca, a voz de Deus jamais para. A gente que não para ouvir, a gente que não ouve, ou a gente às vezes ouve e não obedece. Então, vem as escolhas erradas, vem as alianças erradas, vem um monte de consequência. E aí, o que acontece? Igualzinho na Terra, tem a corte, tem o juiz, tem o acusador, tem o advogado, tem as testemunhas. Da mesma forma, tem a corte celestial. Vai ter também... o céu tem muitas câmaras. O céu tem muitas recâmaras. O céu tem muitas moradas. Jesus falou isso. A casa de meu pai tem muitas moradas. E ele tem também muitos compartimentos. Tem a sala da jurisdição, que é a corte celestial. E nós precisamos aprender a operar nessas cortes. Sabe? A gente precisa aprender. Por quê? Você já viu? Quando acontece um julgamento, você é intimado a comparecer nesse julgamento e você não vai. O que acontece? O julgamento corre a revelia, né?
Você perdeu o direito de ter um decreto do juiz a seu favor. Então, o que a gente precisa aprender? A entrar nessa corte celestial, né? E buscar o nosso advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele já intercede por nós, né? E as testemunhas, por isso que a Bíblia fala, alcançai bom testemunho de Deus e dos homens. Por quê? Porque nós temos testemunhas lá também. Os salvos, que já estão lá com Jesus, a nuvem de testemunha, né, que fala em Hebreus, os anjos são testemunhas, os demônios são testemunhas, né? Os demônios, eles conhecem muito mais do que a gente mesmo, da nossa vida, da nossa história, desde antes do ventre. E eles veem tudo que a gente faz. Então, o que acontece? Tem toda uma corte, tem o melhor advogado de todos, tem o juiz mais justo de todos, tem as testemunhas que estão lá e o acusador. E aí vai depender disso. Se você alcançou bom testemunho, se você está com a sua vida resolvida, no sentido, não estou falando não de que, igual tem muita igreja que prega, se você ficar devendo, você vai para o inferno. Então, eu quero saber quem vai para o céu, né? Porque eu duvido que tenha alguém que não deva alguma coisa, que não tem uma situação ou outra que fica devendo alguma coisa, né? E não é para a gente viver acomodado nisso. Acontece, a gente vai, corre atrás, paga, se vira, resolve, vende uma coisa, quita, né? Ninguém devaz coisa alguma no seu amor, né? Mas, assim, as dívidas que eu vejo que são mais importantes são essas de pecado, sabe? De coisas que a gente faz que lesa, que defrauda as pessoas, e aí não restitui, não pede perdão, não encara a situação de fato, de chegar frente a frente e falar, me perdoa, eu errei, eu quero seu perdão. Eu quero fazer tudo que for preciso para restituir. Eu sei que não vai dar para restituir tudo. Tem coisas que não tem como, é impossível. Mas o que for possível, eu quero restituir. Né? E também, da mesma forma, ministrar o perdão incondicional. Porque não adianta, não tem motivo que a gente justifique não perdoar. Não existe. Pode ser o que for, nós temos a obrigação de perdoar, porque senão faz parte do Pai Nosso, né? Eles tiraram lá em algumas versões essa parte que fala, mas está lá. Faz parte do Pai Nosso no finalzinho que fala, porque se não perdoardes, o Pai que está no céu não vos perdoará. Né? Então, a gente tem que consertar a nossa vida, porque disso depende esse julgamento no céu, para a gente ter vitória em qualquer luta. Seja nas questões de justiça, seja nas questões de ministério, onde praticam injustiça com a gente, seja em qualquer situação que a gente vive de injustiça, que precisa ser julgado, tá? Agora, também tem outra coisa. Se você tem a sua vida resolvida nessa questão de pedir perdão, de ser perdoado, e de perdoar, às vezes você pede perdão e não é perdoado pela pessoa, mas com Deus você está limpo. O que importa é a sua atitude, não é a resposta da pessoa. Agora, você tendo isso em dia, irmã, não tem como você perder uma batalha, mas você precisa entrar nessa corte celestial. Você precisa entrar em espírito, entrar em Deus e orar, assumir sua posição de filho de Deus, nos lugares celestiais, onde você olha de lá do alto e vê a terra cheia da sua glória, cheia da glória do Pai. É nesse lugar que a gente tem que morar, viver em Cristo, à direita do Pai em Cristo. Essa é toda
toda a diferença que se faz. Uma guerra de alto nível, você vai trazer o céu à terra. Você vai levantar do seu trono de rei e sacerdote, que é o próprio Deus que fala que nós somos isso, tá? É o próprio Deus que nos chama de filhos. E você, ó, Deus me deu essa cadeira aqui, eu achava ela muito cara, pensava com aquela mente minha, né? Oh, Deus, esse dinheiro eu posso ajudar tanta gente, posso ajudar minha mãe, eu tô, será, tô insegura, será que eu compro? Deus falou comigo, não, eu estou te dando um trono, porque você tem que reinar sobre os espíritos, você tem que reinar no seu trono, você tem que governar sobre os principados, sobre as hostes da maldade. É no seu trono que você vai guerrear, como filha de Deus, como rei, rainha, sacerdotes, sacerdotisas do Deus Altíssimo. Jamais ajoelhar em lugares onde o território ainda não foi redimido. A postura física vai falar muito sobre a sua postura espiritual. Então você tem que ser imponente mesmo, crendo e sabendo, tendo consciência plena de que você é filho de Deus. Você é a extensão nada menos do que de Jesus Cristo na Terra, como uma extensão de qualquer país. Quando tem uma extensão dos Estados Unidos aqui no Brasil, aquela parte ali está representando os Estados Unidos no Brasil. Não é o Brasil que está ali. Da mesma forma, nós estamos representando Cristo na Terra. Toda a autoridade nos foi dada nos céus e na terra. E é crendo nisso, é com essa mentalidade que você vence. Se você não tiver essa mentalidade, você não vence. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aprender mais sobre as cortes celestiais, sobre as salas, a sala do trono, a mesa do banquete, as câmaras que tem no céu. Mas vamos lá, vou compartilhar a tela de novo. Após cada guerra, sempre há resíduos de resistência inimiga, tropas rebeldes que não se renderão até que a força vencedora os obrigue a fazê-lo. Embora Jesus tenha derrotado Satanás, nós vivemos em território ainda ocupado pelas forças inimigas de resistência. Entender as estratégias de guerra espiritual nos dá a habilidade de tratar com estes poderes malignos. Satanás está tratando de manter os homens cativos no pecado, mediante os métodos enganosos. Ele está incitando aos homens e mulheres as luxúrias da vida pecaminosa. Ele ainda quer ser o governante supremo. Ele está travando uma batalha intensa pelo coração, mente, alma e espírito do homem. Suas estratégias estão dirigidas contra Deus, seu plano e seu povo. A batalha continuará até o grande conflito final. Significado da guerra espiritual. Isso aqui vocês vão estudar depois, tá? Ok. Nós somos chamados a um combate inteligente. É básico ao entendimento da guerra espiritual este princípio-chave. Você deve reconhecer que todas as batalhas da vida, sejam físicas, espirituais, emocionais, mentais, financeiras ou com personalidades humanas, são apenas manifestações exteriores de uma causa espiritual. Ainda que no mundo natural os problemas possam parecer ocorrer através de circunstâncias da vida, a base dessas batalhas naturais está no mundo espiritual. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Leia a história de Jó. Como bem disse aí nosso irmão Marcos, meu filho Marcos, Jó, capítulo 1 a 2, que confirma este princípio. Temos tratado de corrigir os males deste mundo mediante a educação,
legislação e um ambiente melhorado. Não tem funcionado porque os males invisíveis deste mundo são o resultado de uma causa espiritual subjacente. Não podem ser corrigidos por meios naturais. Há somente duas divisões na guerra invisível. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Lucas 11, 23. Você não pode ser neutro nessa guerra. Você está de um ou do outro lado nessa guerra espiritual. Inclusive, alguns crentes, devido ao seu medo da confrontação com o inimigo, tratam de ignorar a guerra, fazem trégua com o inimigo, pensam que se ignorarem a Satanás, ele não o incomodará. Esta é uma das principais estratégias do inimigo. Ele trata de deixar imóveis os membros do exército de Deus mediante suas táticas de terror. Manda os verdugos dele para ficar torturando, enviando setas malignas para as pessoas ficarem com medo, entram em terror, em medo, e não enfrenta. Não há neutralidade nessa guerra. Você é uma vítima ou um vencedor. Uma boa base espiritual é requerida tanto em vista o efetuar de uma guerra espiritual vitoriosa. Antes de tudo, é necessário arrumar a nossa própria casa. O que eu falei? Você sente que tem sido uma vítima da guerra espiritual? Em quais áreas de sua vida ou ministério você tem perdido a batalha? Você tem perdido a batalha na área espiritual, na área emocional, na área física, na área mental, na área das finanças, com personalidades humanas? Está tudo errado aqui em português. É importante identificar essas áreas de derrota de tal maneira que possa ser aplicado o conhecimento que está sendo adquirido nesse estudo às áreas práticas da vida e do ministério. Aqui fala para você fazer algumas coisas. Visto que a guerra espiritual tem muitas dimensões, devemos lutar pessoalmente contra o pecado, socialmente contra o mal no mundo, e sobrenaturalmente mediante o ministério de libertação. Todo mundo tem esse ministério, gente, porque na hora que você ora, expulsando uma doença, você está trabalhando com libertação. E se você não fizer isso, você está agindo mal, porque Asa, ele primeiro buscou um médico, por isso ele morreu. Se ele tivesse buscado primeiro a Deus, ele tinha vivido. Está lá na Bíblia. Estude a Bíblia como um manual de guerra espiritual. É o registro histórico da guerra espiritual, revelando as vitórias e derrotas das batalhas passadas, e profética, mostrando o curso da guerra até o tempo do conflito final. Ainda tem muita coisa aqui, tornando-se parte do exército de Deus. Vamos continuar isso aqui na próxima aula? Não, eu vou dar isso aqui para vocês lerem. Tá? Eu só vou falar disso aqui agora. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É necessário para entrar no reino de Deus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando você se torna parte do reino de Deus, você está alistado no exército de Deus. Yahvé, no idioma hebraico no qual o Antigo Testamento foi escrito, a palavra Yahvé quer dizer Deus. Essa palavra é combinada com outras palavras para revelar mais sobre o caráter de Deus. Deus é chamado de Yahvé Jireh,
o Senhor que provê. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Yahvé Sabaó, o Senhor dos exércitos. Yahvé Kadesh, o Senhor que santifica. Yahvé Ra, o Senhor meu pastor. Yahvé Tziknu, o Senhor nossa justiça. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Yahvé Elohim, Israel, o Senhor Deus de Israel. Kadosh Israel, o Santo de Israel. O Senhor dos Exércitos, no registro bíblico, esses diferentes nomes de Deus foram usados para solicitar a Deus que ele se movesse de uma maneira específica a favor de seu povo. Seu exemplo, o nome Jeová Rafá, que significa o Senhor que cura, foi usado quando se buscava cura. O nome específico de Deus que será usado na guerra espiritual é Yahvé Sabaó, o qual é traduzido como o Senhor dos Exércitos, em nossas versões da Bíblia. Quando você clama esse nome na guerra, a batalha pertence ao Senhor e todos os exércitos do céu vêm em sua ajuda. Vocês estão entendendo? Cada nome desse aqui, Deus deixou para que a gente chamasse um atributo dele naquele momento específico. É que nem falar os 7 Espíritos de Deus lá em Isaías 11:2. Não são os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, está falando, o Espírito de Deus tem as 7 chamas da menorá, né? Que são os 7 atributos, né? Aqui são os atributos de Deus. E são os nomes que Deus mesmo deixou para a gente clamar por cada área, mais especificamente, entende? Quando você está orando por cura, o que você vai orar? Já entendeu aí? Rapaz. Jeová Rafá, o Deus da cura. Quando você precisa de provisão, você vai orar? Jeová Jiré. Senhor, minha bandeira. O Senhor é paz. Quando precisa de paz, vai Jeová Shalom. E pratiquem isso é muito poderoso, muito poderoso. E aí, quando a gente tem essas questões na justiça, aí é o Yahvé Tziknu. Sempre que for orar por questões na justiça, ou mesmo por questões onde você sofreu injustiça e precisa da manifestação da justiça de Deus, né? Você vai orar clamando Jeová Tziknu, quando você precisa de justiça e quando você precisa ganhar uma guerra, Jeová Sabaoth, você vai pronunciar esses nomes e vai orar clamando para que ele se manifeste. Vai, pela fé, com intrepidez, entrar na corte celestial, depois de ter pedido perdão, depois de já ter perdoado, e vai clamar para que o seu advogado interceda, vai entrar na presença do Pai, apresentar para ele as suas causas. Ele mesmo manda a gente fazer isso, apresentai as vossas causas. Em outra passagem ele fala também, eu não estou lembrando agora, mas ele fala para julgar junto com ele as causas. Depois eu vou pegar e mandar para vocês. Minha mente agora está meio cansada já. Então, entrar na corte celestial, depois de ter buscado consertar todas as áreas possíveis, o que não é possível ainda, pedir a Deus para calar os acusadores, porque você está buscando conserto, que Ele te ajude nisso, e buscar intercessores, e ir diante de Deus e clamar, Senhor, me dá um decreto favorável,
Me dá, Senhor, uma autorização para eu vencer essa guerra. Me ajuda. E você se apresentou no Tribunal de Justiça. Você não vai mais, seu processo não vai mais correr a revelia. Aí agora quem está tomando sua causa? Jesus Cristo. E o Pai, que está vestindo a toga de justo juiz, vai julgar essa sentença. Aí você pode esperar, o negócio vai ser pesado. Porque aí, às vezes, as pessoas... Comigo acontece muito isso. Eu vejo as pessoas passarem por tanta coisa que me dá compaixão. E pior que assim, não é para lá, não. Deus manda vir a minha... De alguma forma que eu veja aquilo acontecer. E eu acabo me compadecendo, pedindo a Deus para não fazer isso, não perdoar e tirar, não fazer aquela pessoa passar por isso e tudo mais. Porque a gente acaba tendo que orar para que quem nos fez mal pare de sofrer. Porque Deus é justo. E a gente não precisa pedir Ele para fazer justiça. A gente só precisa se apresentar diante dele com fé, dando limpo, e pedir para ele dar um decreto favorável a nós. Pedir para Jesus nos representar. Conversar com ele, se relacionar com ele. Ele não vai fazer nada disso porque você precisa, ele vai fazer porque você se apresentou diante dele, apresentou suas causas, e está guerreando. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Amém? Amém. Eu quero que vocês abram o microfone de vocês para a gente estar... Não deixe entrar nenhum outro ruído que não seja oração, tá, gente? Às vezes a gente está orando, aí começa um barulho estranho, um monte de coisa que desconcentra todo mundo na oração. Não deixa acontecer isso não, tá? Eu vou botar aqui mais uma adoração aqui. A gente ainda está dentro do tempo, tá? Entrar em Deus, orar em línguas um tempo e vamos orar, buscando a Deus que Ele venha dar um decreto favorável nessa noite. Oh, Deus Santo, maravilhoso. Te pedimos que tu venha se manifestar, Espírito Santo. Rebaixeira aqui da elevação. Declaro que estamos abertos agora. Declaro que a corte celestial desce agora ao nosso encontro. Cada um que está nessa reunião está fazendo parte agora dessa corte celestial. Cada um que está nessa reunião agora está agora penetrando nas regiões celestiais, onde o Senhor Jesus está à direita do Pai. Aleluia, Jesus. Tendo por nós. Essa atmosfera está penetrando em todas as casas, em todos os lares. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. E a adoração Aleluia. A adoração dos anjos é presente nessa noite. Os anjos estão adorando junto conosco nessa noite. O Pai está nos vendo, os seus olhos estão abertos. Essa atmosfera dos céus penetra em cada casa. Glórias, glórias, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo, santo,
Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Aleluia, glória, glória, Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, paizinho, paizinho, paizinho. Oh, me has to the candere,
Andere bere kandere yasore mine kandere bere kalaba. Sore bere bere yandara basore bere kalaraba. Barabandore bere kandere yasore bere badara basore. Baraba yalaraba somunda kandere yasere yamandara bandore bere kandere bere. Tem agido na vida, atrapalhando eles nas causas judiciais. O Senhor sabe de todos eles. O Senhor sabe de quem precisa de providência nas causas judiciais. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor venha lançar um decreto nessa noite. Como Esther, Senhor. Como o Senhor viu que o teu povo ia morrer por causa de Amon, e o Senhor tocou no rei e lançou um decreto para que os nossos inimigos fossem enforcados com sua própria forca. Eu decreto isso na vida da minha irmã que está precisando disso hoje. Eu decreto isso hoje como uma filha, com a autorização que o Senhor já me deu, para decretar que esse mal agora perca seu domínio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja falida agora. Todo plano do inferno seja destruído agora. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus. Faça isso. Jeová, tá bom. Sua justiça está se Oh, Senhor, isso, Pai. justiça Usa a tua justiça, Jesus. Nossa justiça, Pai. Em nome de Jesus. Faça valer, Senhor, teu decreto de nós, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos, Pai, misericórdia, Pai, do teu poder, em nome de Jesus. Vem, Pai, oh, Pai, Também trocar os capacetes do seu guerreiro nessa noite, Pai. O Senhor venha dar novas armas. Leve-nos, Senhor, nessa noite, salva as armas. Nos mundos, Senhor, com novas armas mais poderosas, para vencermos todo o mal. Pai, amanhã, Senhor, para Em nome de Jesus Cristo, Pai. investe, Pai, o seu poder, Pai. Oh, Pai, vem por nós, abra aqui o céu, fazer o momento, Senhor. Oh, Pai, decreta essa nossa vitória, de inimigo, Pai. Todos vai estar sejam afastadas, amarradas, Pai. Restauração é a palavra dessa. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O diabo passa por 7 caminhos. Em nome de Jesus. 7 vezes mais. amanhã. Em nome de Jesus. Deus para trazer cura. Glória a Deus, Senhor. Oh, Pai. Vem, Senhor. Vem, Nós Senhor. desatamos a alma dos irmãos que estão com depressão, Amém, em nome de Jesus. desanimados. Amém, Nós aleluia. desatamos agora. A palavra diz que o que nós atamos na terra é atado no céu. O que nós Glória. desatamos na terra é desatado no céu. Amém, Nós Aleluia. desatamos agora as almas que estão em depressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restauradas, restituídas. Amém, aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Shaquille. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém quer falar alguma coisa da parte de Deus?
Quem, se Deus falou com alguém, pode abrir o Rosane, Oi? assim, o Senhor colocou, não é, no teu coração, a respeito de alguém que está passando por um período de depressão. E eu lembrei de algo que aconteceu hoje comigo, que foi assim, eu estou fazendo uma pequena obra, e essa casa onde eu vou morar, antes de consegui-la, eu dediquei ela ao Senhor. E que eu não queria, é uma história longa, depois eu conto para você. E eu hoje fui lá para receber material. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesse apartamento foi levar uma Bíblia. E sempre quando eu vou lá, eu entro e sempre medito em algum versículo. E hoje, quando eu fui, eu estava lá, um rapaz veio para entregar, né? E eu pedi ele que colocasse no quarto. Ele entrou no quarto, que não tem, está vazio ainda. Só que a minha Bíblia estava de uma caixa. E ele, quando viu a Bíblia, ele virou e falou assim: a senhora é cristã? Aí eu falei assim: eu sou de Jesus, sim. Aí ele virou e falou assim: você pode pegar o meu nome, orar por mim? Aí eu falei assim: é claro. Aí escrevi o nome dele, Maxi, né? Ele só me disse assim, Maxi. Aí eu falei: o que está afligindo o Senhor, seu Maxi? Ele falou assim: ora por favor, nas suas orações, ora por mim e pela minha família. O que está acontecendo? Fala mais. Aí ele virou e falou para mim: eu estou em depressão. Aí eu falei: então não vamos esperar não. Aí eu parei, né? Peguei a mão dele, comecei a orar com ele. Aí agora você fala, eu tinha esquecido disso, né? Foi a primeira pessoa, porque eu consagrei aquela casa ali ao Senhor. Falei: ali vai ser uma luz no meio de tanta coisa que está acontecendo. E foi a primeira pessoa que entrou lá na minha casa e que eu pude falar de Deus. Aliás, hoje foram duas pessoas, uma atrás da outra. E esse, por um acaso, ele falou, né, que estava com depressão, estava se sentindo muito ruim, muito mal. E eu parei na hora e orei. E agora, quando você falou isso, eu já havia me esquecido disso. E assim, enquanto nós estávamos orando, eu lembrei dele. Então, assim, o meu pensamento foi até onde ele está. E eu pedi, né, Senhor, que é a nossa cura, que ministrasse a cura nele, tirasse toda essa dor, porque eu consigo sentir essa dor dele, essa alma, né? E é isso, não sei se tem a ver, mas eu acabei lembrando disso, tá? O profeta tem isso, ele sente a dor do outro. Às vezes você está num lugar assim, está com uma dor no braço, e aquilo não é seu. E se você for falar com as pessoas, tem alguém com dor no braço? Você vai ver que tem. Aí você vai orar pela pessoa, ela vai ser curada. Isso tem muito. Sim. Mas glória a Deus, viu? Como diz a pastora Anísia, ela falou assim, que esse tempo é um tempo que o povo está pulando nos aquários, não precisa nem ir até eles estão vindo até a gente para pular no aquário. Uhum. E é mesmo, né? Verdade, é o tempo da verdade. gente falar de Jesus, da gente falar do amor de Deus, da gente Sim. dividir o que a gente tem, da gente compartilhar da nossa alma. Uhum. Compartilhar nossa alma, nosso espírito, nossos bens, né? Sim. Salvar ao máximo. Quantas pessoas indo para o inferno. Depois a gente vai ver isso. A gente vai ver essas pessoas que foram para o inferno, passaram por nós, e nós não falamos nada. Sim. Nós precisamos atentar para isso nesse tempo, gente. Uhum. E quanto mais a gente fizer isso, a gente vai estar mais próximo da vinda de Jesus, né? Verdade. Então, glória a Deus, viu? Glória a Deus por isso, saber que tem almas sendo convertidas,
que tem gente aqui sendo usado por Deus para trazer almas para o Senhor. Isso aí é o que mais me alegra, e alegra, eu também sei que é o que o Pai alegra muito também, né? A Bíblia até fala que tem festa no céu, né? Aí, Sim. depois que essas pessoas se convertem, ainda tem todo um processo de discipulado, né? Isso. Acompanhamentos, e a Uhum. gente precisa atentar para isso, né? Mas eu Sim. estou feliz demais de ter vocês aqui, e glória a Deus que eu possa servir vocês também, que nós possamos vencer cada guerra. Contem comigo, amém? Eu conto com vocês. E a minha Sim. câmera tá fechada, gente. Como é que pode? Eu não fechei? Como assim? Abre a câmera de vocês aí para ver a carinha aí, ó. Vamos ver a carinha um do outro aí, pra gente dar tchau. Eu tô sem câmera ainda. Eu vou Tá. Ai, providenciar. vamos ver essa carinha, Mister. Oi! Iuba! Carizada. Fabiana, linda. Edenil. Apóstolo Carter. Milena, que carinha linda. Olha, Milena. Sou profetona, Milena também. Sou profetona, Esther. Ó, Milena. A próxima é você, né? Ministrar. Anísia, pastora Anísia, apóstola Anísia. Que bom ver a carinha de vocês. Essa minha irmã Fabiana aqui também. Uma gracinha, olha, carinho, mais fofo. Gente, eu amo vocês, viu? Conheço pouco, assim, fisicamente, mas espiritualmente a gente está bem ligado. Aqui a Gilda, olha aqui. Não está com o nome dela ali, mas ela está com a gente. A apóstola ali está aqui com a gente, glória a Deus. Pastor Kerr está aqui também, está incógnito aí, né? Quietinho. Luciana Lima, Renata, Marcos Henrique, companheiro, fiel escudeiro. Gente, ó, semana que vem vocês vão ter uma surpresa, tá? Ok. Aqui, aqueles que já fizeram as aulas, podem Amém. essas aulas, né? Quem ministra também sobre essa questão de cortes espirituais, que possa ajudar as pessoas que estão em guerra, pode me procurar no privado, se você tem uma palavra para dar, que vai ajudar algumas pessoas. Tem pessoas sofrendo no nosso meio, gente, com questões na justiça, com questões de depressão, tem muita gente sofrendo, e a gente é um corpo, se um está sofrendo, todos nós temos que reagir como anticorpos, né? Uhum. Então, vejam aí, se Deus falar alguma coisa com vocês, me procurem no privado, a gente vai dar um jeito de Deus estar usando vocês, tá bom? Orem uns pelos outros, orem sempre por cada um dos Amém. membros da oração. Eu vou pedir que cada um coloque seu nome lá, para me fazer uma lista, para a gente estar depois, tipo, imprimindo essa lista, e a gente poder orar. Quando a gente for orar, a gente pegar essa lista e falar: Deus, abençoa essas pessoas que estão aqui, orar uns pelos outros. Amém? Amém. 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 Isso é oração do corpo, oração em concordância. Uhum. Amém? Já vai poder colocar na lista? Já vai poder. Colocar lá no grupo, pode ir colocando o nome, cada um põe seu nome lá, que a gente vai estar orando, tá? Se tiver alguma causa específica, pode colocar, se não, deixa só o nome, que a gente vai estar apresentando todos os dias. E vocês Amém. também vão pegar a mesma lista, vão pôr o nome lá também. Todo mundo orando uns pelos outros. Amém?
Amém. Amém. Então, glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, né? Nem haja fruto na vide. Amém. A última parte, Té. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E o Senhor faz os meus pés como os das corças. Me faz caminhar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Esther, hoje eu ia pedir para você orar de novo, mas eu tô vendo que você está cansadinha. Tô. Você quer orar? Mas eu oro. Então, ora. Pai, obrigada por essa reunião. Obrigada porque o Senhor tem aumentado, o teu Espírito tem aumentado em nós a consciência de quem tu és, a consciência do reino espiritual, a consciência de quem somos em ti. Obrigada, Senhor, por esse tempo de manifestação como filhos maduros. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido a este lugar, Pai, de domínio, de manifestação, porque há uma expectativa, Senhor, sobre as nossas vidas para nos manifestarmos. E hoje nós recebemos do teu trono, Pai, a liberdade para avançarmos, Pai. Assim como diz Mateus 13:43, que no reino do nosso Pai nós brilharemos como o sol. E hoje eu quero declarar essa palavra sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas causas. Nós brilharemos como o sol no reino do nosso Pai, em nome de Jesus. Aonde há luz, não há trevas. E no nome de Jesus, Pai, nós clamamos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O sangue purificador, o sangue que protege, Pai, assim como o povo hebreu foi protegido ali do anjo da morte. Senhor, nós declaramos, Pai, que nós estamos cobertos, nós estamos protegidos e selados, ó Pai, pelo teu sangue remidor. Pai, obrigada por essa reunião, obrigada por cada família representada. Obrigada, Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E nós nos alegramos e regozijamos por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Rosane, do apóstolo Beck. Senhor, que o Senhor esteja liberando sobre eles porções maiores da tua glória, do teu Espírito, Pai. E sobre cada vida aqui representada, que a tua bênção, Pai, continue sobre nós e que possamos avançar em glória, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado por tudo, gente. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz.